Dick Fuld ainda está no ativo. Dick Fuld é um homem que levou à falência do Lehman Brothers e faz agora 3 anos, Miguel Portas, bom dia, faz agora 3 anos que começou a crise financeira de 2008. É verdade, e começa exatamente com a falência de um banco. Os bancos, como as pessoas sabem, estão em princípio proibidos de ir à falência. Não é propriamente um grande respeito pelas leis da concorrência, mas é assim que tem sido. Houve um que foi à falência e no exato momento em que ele vai à falência, um banco de investimentos importante, na Bolsa de Nova Iorque, tudo começa a ruir como um castelo de cartas, e o crash alarga-se a todas as bolsas. É um cataclismo, acontece exatamente há 3 anos. Esse cataclismo financeiro rapidamente se transforma numa crise económica e a crise económica chega logo a 2009, já transformada em crise social. Hoje é pacífico entre os economistas e os historiadores que desde 1929 não se assistia em escala mundial a uma recessão tão profunda como a de 1929, portanto a última. E de facto é verdade, em 2009 a economia dos Estados Unidos recua mais de 3%, a da União Europeia pouco lhe faltou para chegar a 5% de recessão, e pode dizer-se, aliás, que esta crise só não foi pior sobre a vida das pessoas por 2 diferenças importantes face a 1929. A primeira é do que o mundo se tinha transformou-se muito desde então, e a existência de países emergentes como a China, a Índia, o Brasil, com grandes mercados internos, digamos assim, conseguiu absorver ainda assim uma parte da produção do primeiro mundo e com isso evitar que a recessão fosse ainda mais trágica. Digamos que esses países que tinham taxas de crescimento de 9, 10%, reduziram-nas para 4, 5, 6, mas ainda assim almofadaram a queda. E a segunda grande almofada, face a 1929, foi a existência de Estado Social. Ou seja, esta crise foi paga desde 2009 que está a ser paga invariavelmente pelos setores mais pobres das populações e pelas pessoas que perdem os seus empregos, mas ao contrário de 1929, pelo menos no primeiro mundo, existem subsídios de desemprego, embora, como toda a gente sabe, cada vez mais restritivos no seu uso, e outro tipo de apoios sociais. O que é certo é que estes 2 aspectos distinguem a crise de 29 da crise de 2008-2009, mas é verdade que essa crise não acabou verdadeiramente. A última crise que tivemos ainda aí está, agora metamorfoseada em crise das dívidas soberanas, no caso da Europa, mas principalmente a economia não regressou ao antigamente. Não só há riscos de uma grande recessão mundial, de uma nova recessão mundial, como, acima de tudo, as economias, mesmo recuperando alguma coisa, deixaram de criar emprego. As taxas de desemprego hoje estão, na Europa e nos Estados Unidos, 50% acima daquilo que estavam em 2008, exatamente quando se deu a falência do Lehman Brothers. E para termos uma ideia, de acordo com os dados do próprio governo português, nós chegaremos a 2013 com um produto, com uma riqueza criada no país, em 2013, que é, a preços constantes, digamos assim, equivalente à que Portugal teve em 2004. Ou seja, uma década perdida. E a pergunta inevitável é porque é que aconteceu assim. Há muitas explicações. A explicação mais fácil é o de que terá havido alguns exageros no período antigo e, portanto, alguma gula excessiva por parte de alguns atores financeiros. Bom, a gula existiu seguramente, mas, fundamentalmente, eu creio que devemos falar quem é que permitiu tanta gula? Porque é que não se regulou? Porque é que o legislador se recusou durante tantos anos, desde os anos 80... Já a responsabilidade do poder político. Exatamente. Basicamente é este o problema. Porque é que não se quis prevenir? E porque é que se acreditou tanto? E porque é que os políticos acreditaram tanto que aquilo que era bom para os mercados financeiros teria que ser obrigatoriamente bom para as economias e para a vida das pessoas? E esta é verdadeiramente a pergunta difícil, porque é ela que estabelece
estabelece, como você disse muito bem, a responsabilidade política dos políticos perante aquilo que foi o empobrecimento de milhões e milhões de pessoas no planeta e a existência de cerca de 30 milhões de empregos perdidos no espaço de pouco mais de 2 anos. E esta lição, que é a lição da responsabilidade, é curiosamente aquela que continua inteiramente atual, agora que nós estamos em plena crise das dívidas soberanas. Porque ainda anteontem, o Dr. Durão Barroso, o Presidente da Comissão Europeia, anunciou uma iniciativa, finalmente uma iniciativa da Comissão, sobre, digamos assim, a emissão de dívida pública europeia. Os chamados eurobonds, de que já falámos aqui, aliás, várias vezes. É caso para dizer que mais vale tarde do que nunca. Mas o que é verdade é que esta iniciativa, que continua a ter a oposição alemã e, portanto, para já não passa de palavras, é uma iniciativa que vem com pelo menos 1 a 2 anos de atraso. E a grande pergunta que eu me faço cada vez que aqui venho a Estrasburgo para discutir assuntos de economia ou outros, é basicamente quem é que paga, quem é que verdadeiramente paga, ou porque é que continuam a ser as pessoas mais pobres, ou aqueles que perdem os seus empregos, aqueles que em qualquer caso não jogam na bolsa, que continuam a pagar a demissão da política face aos mercados. Muito obrigado, Miguel Portas, até para a semana. Nada, um abraço.